Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Sentado em silêncio, depois de mais uma decepção, você olha para o passado e percebe um padrão. Parece uma assinatura, uma marca registrada nos seus relacionamentos. A pessoa muda, o rosto é outro, o nome é diferente, mas a dinâmica é assustadoramente a mesma. Você se entrega, você tenta, você acredita que desta vez será diferente. Você se doa por inteiro, oferece seu tempo, sua energia, seu afeto mais puro. E no final, a mesma sensação de vazio, o mesmo sentimento de não ser bom o suficiente, a mesma exaustão de amar por dois. E no meio dessa dor, a pergunta volta, quase como um sussurro cruel. Por que eu só atraio o mesmo tipo de pessoa? Por que as minhas histórias de amor parecem cópias umas das outras, com finais que eu já conheço de cor? É o destino? Azar? Ou existe algo em mim, algo que eu não consigo ver, que me puxa sempre para o mesmo abismo? Será que eu estou condenado a repetir os mesmos erros para sempre? Você já sentiu como se estivesse preso em um roteiro que não escreveu, vivendo e revivendo a mesma dor, apenas com personagens diferentes? Como se uma força invisível guiasse suas escolhas, levando-o sempre para pessoas que, de alguma forma, reencenam suas feridas mais antigas? Pessoas que não estão disponíveis, que não sabem receber seu amor, ou que simplesmente não conseguem te ver de verdade. Se essa sensação te parece familiar, dolorosamente familiar, saiba que não é o destino, e muito menos azar. Existe uma razão profunda e poderosa por trás desses padrões. Uma razão que, uma vez compreendida, pode mudar absolutamente tudo. Segundo a psicanálise e o trabalho de Sigmund Freud, não somos vítimas do acaso nas nossas escolhas amorosas. Somos, na verdade, guiados por forças inconscientes muito específicas. E hoje nós vamos entender que você só atrai as pessoas que atrai por dois grandes motivos. E essa descoberta é o primeiro passo para quebrar o ciclo, para que você finalmente pare de reviver o passado e comece a construir um futuro onde o amor seja sinônimo de paz, e não de repetição. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Vamos começar entendendo a primeira força, a mais primitiva, e talvez a mais poderosa de todas, a busca por aquilo que nos cuidou. Freud chamou essa primeira via de escolha amorosa de anaclítica ou de apoio. A palavra parece complexa, mas a ideia é incrivelmente simples e humana. Quando nascemos, somos completamente dependentes. Nossa sobrevivência depende de outra pessoa. Geralmente, a mãe ou uma figura cuidadora que nos alimenta, nos protege do frio, nos acalma quando choramos. Essa figura é nosso primeiro grande amor. Não um amor romântico, claro, mas a primeira experiência de um vínculo que nos nutre, nos protege e nos dá segurança. O calor daquele corpo, o som daquela voz, a sensação de ser amparado. Tudo isso fica gravado em nosso inconsciente como a mais pura forma de amor e satisfação. Essa experiência é tão fundamental que ela molda o que, no futuro, vamos entender como amor. O nosso inconsciente cria uma espécie de mapa, um molde primitivo. O amor, para o nosso eu mais profundo, é aquele que nos lembra, de alguma forma, daquela figura que nos protegeu. É a mulher que nutre, o homem que protege. São ecos da nossa primeira grande relação de dependência. Quando crescemos e buscamos um parceiro, essa memória primitiva é ativada. Inconscientemente, nosso radar começa a procurar por traços, gestos e até mesmo dinâmicas que nos remetam àquela segurança original. É por isso que, muitas vezes, um homem pode se sentir inexplicavelmente atraído por mulheres que têm um jeito maternal, que cuidam, que organizam, que se preocupam. Ele não está, conscientemente, procurando uma mãe, mas o seu inconsciente está procurando a sensação de ser cuidado, que um dia foi a sua primeira experiência de amor. Da mesma forma, uma mulher pode se sentir atraída por homens que parecem fortes, protetores, provedores, que transmitem uma aura de segurança e estabilidade. Ela não está procurando um pai, mas a sensação de proteção que aquela figura representou em sua infância. Até aqui parece algo bom, certo? Buscar em um parceiro o carinho e a proteção que um dia nos fizeram bem. E, em muitos casos, isso pode levar a relações saudáveis e equilibradas. O problema começa quando essa busca é cega
e desesperada, quando as nossas experiências infantis não foram tão positivas assim. E se a figura que deveria nutrir era na verdade ausente? E se a figura que deveria proteger era crítica, instável ou imprevisível? É aqui que o padrão destrutivo começa a se formar. O nosso inconsciente não distingue o bom do mal. Ele apenas reconhece o que é familiar. Se a sua primeira experiência de amor foi misturada com ansiedade, com a necessidade de implorar por atenção, com a sensação de que você precisava fazer de tudo para ser amado, então o familiar para você é um amor que dói. Um amor que exige esforço constante. Um amor que te deixa sempre com a sensação de que está faltando algo. Então você cresce, e ao buscar um parceiro, seu radar inconsciente não vai procurar por alguém que te dê paz e segurança, porque isso é um território desconhecido para o seu mapa emocional. Ele vai procurar por alguém que recria a dinâmica familiar, alguém emocionalmente indisponível, que te dá migalhas de afeto e te faz lutar por cada pingo de atenção. Alguém crítico, que te faz sentir que você nunca é bom o suficiente, repetindo a voz daquele pai ou daquela mãe que sempre exigia mais. Alguém que some e reaparece, recriando a instabilidade e a ansiedade daquela figura cuidadora que era imprevisível. Você não escolhe essa pessoa porque é masoquista ou porque gosta de sofrer. Você a escolhe porque ela parece, para o seu inconsciente, o caminho de volta para casa. Uma casa disfuncional, talvez, mas a única que você conheceu. A atração é tão forte justamente porque ela ativa essa memória primitiva. Estar com essa pessoa, por mais doloroso que seja, traz uma estranha e perversa sensação de normalidade. Lutar por esse amor parece o certo a se fazer, porque foi exatamente isso que você aprendeu que era o amor. Pense na história de uma mulher que teve um pai ausente, um pai que trabalhava demais, ou que simplesmente não estava presente emocionalmente. Ela passou a infância sentindo uma falta, um vazio, uma necessidade de ter a atenção e a aprovação dele. Ela se esforçava na escola, tentava mostrar suas conquistas, mas ele nunca parecia notar. O amor dele era um prêmio que ela nunca conseguia alcançar. Ela cresce e se torna uma mulher incrível, forte, independente. Mas em seus relacionamentos, ela só se apaixona por homens distantes. Homens comprometidos, homens que moram longe, homens viciados em trabalho, homens que simplesmente não estão disponíveis para um compromisso. Conscientemente, ela reclama. Ela diz às amigas que não entende porque só atrai esse tipo de homem, mas inconscientemente, a indisponibilidade dele é exatamente o que a atrai. A distância dele é o que torna o amor real para ela, porque o amor, em seu mapa emocional, é sinônimo de ausência, de luta, de tentativa de conquistar o inalcançável. Um homem bom, presente e disponível parece para ela desinteressante. Bonzinho demais, ela diz. Mas o que ela realmente quer dizer é desconhecido demais. A paz que ele oferece é tão estranha ao seu sistema emocional que ela não a reconhece como amor. E então, ela continua o ciclo, tentando em cada novo parceiro indisponível, finalmente ganhar a batalha que perdeu com o pai na infância. Ela tenta transformar o homem ausente no pai presente que ela nunca teve. É uma tentativa inconsciente de curar a ferida original, voltando exatamente para o cenário que a criou. Essa é a primeira grande força, a busca pelo familiar, pela repetição do nosso primeiro modelo de amor, seja ele nutritivo ou doloroso. É a tentativa de encontrar no outro a chave para trancar ou destrancar as portas da nossa própria infância. Agora, vamos para a segunda grande força que guia nossas escolhas, que é quase um espelho da primeira. Se a primeira era sobre buscar o outro que nos cuidou, a segunda é sobre buscar no outro um reflexo de nós mesmos. Freud chamou essa via de escolha amorosa de narcísica, e antes que você associe a palavra a algo puramente negativo, como arrogância ou egoísmo, é preciso entender que, para a psicanálise, o narcisismo é uma parte fundamental da nossa constituição como seres humanos. Existem, basicamente, 4 formas de amar alguém segundo essa lógica narcísica, e você vai perceber como elas explicam muitos dos padrões que vemos por aí. A primeira forma
É amar no outro aquilo que nós mesmos somos. É se apaixonar por alguém que é um espelho das nossas próprias qualidades. Você é comunicativo, engraçado, aventureiro? Então, se sente magneticamente atraído por alguém que também é assim. Essa conexão é imediata, quase elétrica. É como se, ao amar o outro, você estivesse validando e amando a si mesmo. Vocês terminam as frases um do outro, têm os mesmos gostos, as mesmas opiniões. Parece a alma gêmea perfeita. O problema? Muitas vezes essa relação é mais sobre amar a si mesmo, através do outro, do que sobre amar o outro em sua totalidade, com suas diferenças e falhas. E quando o espelho mostra algo que não gostamos em nós, a relação pode ruir. A segunda forma é o oposto. Amar no outro aquilo que nós fomos um dia e perdemos. Pense em alguém que foi um artista na juventude, cheio de sonhos, com uma alma livre, mas que, por pressões da vida, acabou em um emprego corporativo, sério e rotineiro. Essa pessoa pode se sentir completamente apaixonada por um espírito livre, um artista, alguém que vive a vida com a intensidade que ela deixou para trás. Ela não está apenas amando aquela pessoa, ela está amando a memória de quem ela já foi. Ela projeta no outro a sua própria juventude perdida, a sua coragem abandonada. O parceiro se torna um museu vivo de uma parte de si mesma que ela sente que morreu. É uma forma de se reconectar com o passado, de sentir aquele frescor novamente, mas através de outra pessoa. A terceira forma é talvez a mais comum e a que mais gera idealização. Amar no outro aquilo que nós gostaríamos de ser. Você se considera uma pessoa tímida, insegura, que tem dificuldade de se impor, e de repente se vê completamente encantado por alguém extremamente confiante, sociável, que fala o que pensa sem medo. Você admira essa força. Você deseja ter essa coragem. Inconscientemente, você não está apenas se apaixonando pela pessoa. Você está se apaixonando por um ideal, pela versão de si mesmo que você sonha em se tornar. O outro se torna a personificação das suas aspirações. Estar ao lado dele é como sentir que, por osmose, você também adquire aquelas qualidades. O perigo aqui é óbvio. Você não ama a pessoa real, com seus medos e falhas. Você ama a projeção do seu eu ideal. E quando a pessoa real aparece, com suas vulnerabilidades, a decepção é inevitável. Você não se decepciona com ela. Você se decepciona porque o seu ideal se quebrou. E por fim, a quarta forma, que é mais sutil. Amar alguém que foi, de alguma forma, parte de nós mesmos. Isso se conecta muito com a experiência da maternidade, por exemplo, onde o filho é, literalmente, uma parte do corpo da mãe que se tornou um ser separado. Mas, em um sentido mais amplo, pode ser a atração por alguém que nos faz sentir completos, como se estivéssemos reencontrando uma peça perdida de nós mesmos. Essas 4 vias narcísicas mostram que, muitas vezes, o nosso amor pelo outro é, na verdade, um grande desvio para chegar em nós mesmos. Buscamos no parceiro as peças do nosso próprio quebra-cabeça, as que temos, as que perdemos e as que sonhamos em ter. E se você quer mais histórias que tocam o coração e trazem soluções, já se inscreve no canal. Aqui sempre tem algo especial para você. Agora, junte as 2 grandes forças. De um lado, a busca pelo familiar, pelo eco dos nossos primeiros cuidadores, a escolha anaclítica. Do outro, a busca pelo espelho, por um reflexo de nós mesmos, a escolha narcísica. Essas 2 motivações não são excludentes. Na verdade, elas quase sempre trabalham juntas, criando padrões de atração extremamente complexos e poderosos. É aqui que a compulsão à repetição entra em cena com toda a sua força. Esse é um dos conceitos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais sombrios de Freud. Ele percebeu que nós, seres humanos, temos uma tendência incontrolável de repetir experiências passadas, especialmente as traumáticas. Não porque gostamos do sofrimento, mas porque há uma tentativa desesperada do nosso inconsciente de, desta vez, fazer dar certo, de dominar a situação que um dia nos deixou impotentes. Imagine a criança que se sentiu abandonada pelo pai. Ela cresce e, movida pela escolha de objeto de apoio, procura por homens que a lembrem da figura paterna.
E movida pela escolha narcísica, ela pode procurar por alguém que tenha a força e a confiança que ela gostaria de ter, para nunca mais se sentir abandonada. O que acontece? Ela encontra um homem poderoso, confiante, mas emocionalmente ausente, exatamente como o pai. A atração é avassaladora, porque ele combina as duas buscas. Ele representa a figura de proteção que ela sempre quis, o pai forte, e ao mesmo tempo o ideal do que ela gostaria de ser, confiante. E o mais importante, ele oferece a ela a oportunidade de finalmente vencer o jogo da infância. Inconscientemente, a lógica dela é: se eu conseguir fazer este homem indisponível me amar, me escolher, ficar comigo, é como se eu voltasse no tempo e fizesse meu pai ficar. Eu vou curar a ferida original. E assim ela entra em um ciclo de sofrimento. Ela se esforça, ela se anula, ela faz de tudo para ser a mulher perfeita para ele. Cada pequena demonstração de afeto dele é uma vitória imensa. Cada sumiço dele é uma repetição da dor do abandono original. Ela não está mais em uma relação adulta com um homem real. Ela está em um palco, reencenando o drama da sua infância, tentando desesperadamente mudar o final da peça. Mas o final nunca muda, porque ela não escolheu aquele homem apesar da indisponibilidade dele. Ela o escolheu por causa da indisponibilidade dele. A indisponibilidade era a pré-condição para que o drama pudesse ser reencenado. Se ele por um milagre se tornasse um homem presente, amoroso e disponível, o encanto provavelmente se quebraria. Ele não serviria mais para o propósito inconsciente dela, e ela, muito provavelmente, o deixaria para encontrar um novo ator para o mesmo papel. Isso é a compulsão à repetição. É repetir não para ser feliz, mas para tentar dominar. É como voltar à cena de um acidente várias vezes, não para se machucar de novo, mas na esperança de que, em uma dessas vezes, você consiga desviar do carro. Mas ao voltar, você apenas garante que a colisão aconteça de novo e de novo. Então, quando você se pergunta por que eu só atraio o mesmo tipo de pessoa, a resposta de Freud seria: porque você não está procurando um parceiro, você está procurando uma solução. Uma solução para as feridas da sua infância, para as partes perdidas de si mesmo, para os seus ideais não realizados. O seu parceiro se torna um personagem em uma peça que é inteiramente sobre você. Você o atrai, porque ele se encaixa perfeitamente no papel que o seu roteiro inconsciente exige. Seja a pessoa que precisa ser salva, atraindo sempre parceiros problemáticos para poder se sentir útil e no controle, repetindo a dinâmica de uma infância onde precisou cuidar de pais instáveis. Seja a pessoa que se sente invisível, atraindo sempre parceiros narcisistas e egocêntricos para tentar finalmente ser notada e validada, repetindo a luta por atenção que travou com um irmão mais popular ou pais ausentes. O padrão é sempre o mesmo. A escolha amorosa não é sobre o futuro, é sobre o passado. Então, como quebrar esse ciclo? Como parar de ser um fantoche dessas forças invisíveis? A resposta, embora não seja fácil, é direta, trazendo o inconsciente para o consciente. A cura não está em mudar o tipo de pessoa que você atrai. A cura está em entender por que você se sente atraído por ela. O primeiro passo é a autoobservação radical. Olhe para os seus relacionamentos passados não como fracassos, mas como dados. Qual é o padrão comum? Não o tipo físico ou a profissão, mas a dinâmica emocional. Eles eram todos distantes, críticos, vítimas, carentes? Anote. Escreva a história. O segundo passo é conectar essa dinâmica com a sua história pessoal. O que essa sensação de ser rejeitado, ou de ter que salvar alguém, ou de nunca ser bom o suficiente, te lembra? Onde na sua infância ou adolescência você já se sentiu assim? Com quem? Com seu pai? Sua mãe? Em que situação? Essa conexão é a chave. É o momento em que a luz se acende. Você percebe que a dor que sente hoje com seu parceiro não é uma dor nova. É um eco muito, muito antigo. Ao fazer isso, você começa a separar o presente do passado. Você olha para o parceiro atual e consegue ver, talvez pela primeira vez, a pessoa real que está ali, e não apenas a projeção das suas necessidades e traumas.
Você começa a entender que não é sobre ele, é sobre você, e que nenhuma pessoa no mundo tem o poder de curar as suas feridas de infância. Tentar fazer isso através de um relacionamento é como tentar curar uma fratura com um band-aid. É pedir ao outro algo que ele nunca poderá te dar. Essa consciência é libertadora. Ela te devolve o poder. Porque enquanto você acredita que o problema é lá fora, nas pessoas que você atrai, você é uma vítima. Mas quando você entende que a atração nasce aqui dentro, nas suas memórias e necessidades inconscientes, você se torna o protagonista da sua própria cura. Isso não significa que você nunca mais vai se sentir atraído por pessoas que se encaixam no seu padrão antigo. A atração inicial, o clique, provavelmente ainda vai acontecer. A diferença é que, agora, você terá uma nova voz dentro de si, uma voz consciente que dirá: "Ah, eu conheço essa sensação, isso é familiar, isso é o meu padrão. Isso não é sobre amor, é sobre repetição." E com essa consciência, você ganha uma escolha. A escolha de não seguir o impulso. A escolha de dizer não, obrigado, a mais uma repetição do mesmo drama. A escolha de se afastar, não porque a pessoa é ruim, mas porque ela não é boa para a sua cura. E ao fazer isso, você abre espaço. Um espaço para o novo. Um espaço para o desconhecido. Um espaço para alguém que talvez não gere aquela faísca avassaladora e caótica da repetição, mas que oferece algo muito mais valioso: a paz. A verdadeira mudança acontece quando você para de buscar no outro a cura e começa a curar a si mesmo, quando você se torna o pai presente que você não teve, a mãe nutritiva que te faltou, o herói confiante que você admira. Quando você preenche seus próprios vazios, você para de exigir que os outros o façam. E é aí que a mágica acontece. Você para de atrair pessoas para preencher seus buracos e começa a atrair pessoas para compartilhar a sua inteireza. Agora é com você. Escreve nos comentários o que mais te emocionou nessa história. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem de hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.